Tá chegando a hora. 5 horas da tarde, horário de Brasília. O Brasil vai parar. Não só o Brasil, né? Tenho certeza que grande parte do mundo vai parar para poder assistir a esse jogo entre Flamengo e Bayern de Munique. E Danilo, que deu entrevista coletiva, entrou na mira da imprensa alemã, porque os torcedores do Bayern de Munique não gostaram de uma declaração do Danilo. Tem também José Boto enchendo a bola de Felipe Luiz e Nico de la Cruz quebrou o silêncio. E no vídeo de agora vamos falar também sobre a Arrascaeta, Cruz Azul formalizando interesse ao Flamengo pelo meia. José Boto deu uma declaração importante sobre esse assunto. E tem também o Gerson, o Al Nassr, clube do Cristiano Ronaldo. Tá tentando o Gerson? Pois é, gente. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora, mas antes gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação e também compartilhar esse vídeo com os amigos, com as amigas e ajudar o canal a crescer cada vez mais. Conto com a sua ajuda e qualquer ajuda será super bem-vinda. Galera, um breve comentário sobre esse jogo entre Botafogo e Palmeiras. Para quem não viu, o Palmeiras venceu por 1-0, gol marcado no segundo tempo da prorrogação. O jogo terminou 0-0 e foi para a prorrogação. O Palmeiras acabou levando a melhor. O Palmeiras mereceu essa vitória, inclusive foi um amasso do Palmeiras em todos os sentidos. Eu acho que o Palmeiras só não fez um jogo perfeito porque não conseguiu botar na rede todas as chances criadas, porque de fato o Palmeiras amassou o Botafogo. E eu acho que foi muito por conta da estratégia adotada por Renato Paiva, técnico do Botafogo. Ele manteve o esquema com 3 zagueiros, ou seja, porque ele não tinha o Gregory suspenso, ele manteve o Alan, o Marlon Freitas, ele tinha a opção de começar com o Cuiabano, outro jogador mais ofensivo, ele botou o Danilo Barbosa. O que aconteceu? O Botafogo ficou chamando o Palmeiras a todo momento e o Palmeiras amassou o Botafogo. Só para vocês terem um pouquinho de noção, o Botafogo finalizou mais no segundo tempo da prorrogação, depois que levou o gol do Palmeiras, do que em todo o outro período do jogo. Ou seja, 90 minutos mais 15. Em 105 minutos, finalizou menos que em 15 minutos do segundo tempo da prorrogação. Foi uma postura... Eu não gosto de utilizar esse termo, tá? Eu acho esse termo, entre aspas, pesado. Mas foi um Botafogo extremamente covarde, graças à estratégia do seu treinador, que eu elogiei tanto. E após a entrevista, após o jogo, ele deu uma entrevista coletiva dizendo o seguinte: o Botafogo não tem nenhum jogador que custou o valor do Paulinho, que foi o autor do gol, nem do Vitor Roque. É muito bonito mandarmos para cima dos outros essas coisas. Ele gosta muito disso, falando do Abel Ferreira. Parece que do outro lado não tem investimento, é só contar quantos jogadores chegaram. Nós temos jogadores que chegaram, de fato, foram um ótimo investimento do John e do departamento de scout, que chegaram agora e vamos começar a trabalhá-los com tempo para entrosá-los. Essa do Abel eu não compro, porque não tenho nenhum jogador do custo do Paulinho. Assim, Renato Paiva, com todo respeito, você não pode reclamar de investimento. O Botafogo investiu mais de 500 milhões aí, cara. Agora, se investiu certo ou errado, só Deus sabe. Mas por que eu estou falando desse jogo? Porque eu acho que o Flamengo não pode ter esse tipo de postura. O Botafogo ter esse tipo de postura contra o PSG é até aceitável e deu certo, tá? A estratégia deu certo, o Botafogo venceu por 1-0. Contra o Atlético de Madrid, também considero que tenha dado certo, embora tenha sofrido a derrota por 1-0. Mas você jogar assim contra o Palmeiras, acho que o Renato Paiva foi muito mal. E eu não gosto de ficar caçando culpado, mas ele vai receber com certeza muitas críticas por conta dessa postura. Repito, eu não gosto de utilizar essa palavra, mas foi covarde. Foi postura de time pequeno diante do Palmeiras. Não pode ter esse tipo de postura. E ele, quando estreou no Botafogo contra o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro, não montou o time assim. Então, achei estranha a estratégia. E olha, não é porque perdeu não, mas eu tenho provas aqui, em vários grupos, com pessoas próximas, eu falei, Renato Paiva errou na escalação, quando a escalação saiu. E antes eu achava que ia dar Botafogo, e quando saiu a escalação do Palmeiras, com o Abel Ferreira extremamente ofensivo, digamos assim, corajoso, eu falei, o Palmeiras vai ganhar essa. Eu antes achava que ia ser 1-0 o Botafogo, e o Palmeiras acabou ganhando de 1-0. Então, o Flamengo não pode ter esse tipo de postura que o Botafogo teve contra o Palmeiras. Ah, Vene, mas são duas equipes totalmente diferentes. Mas você jogar com esse tipo de postura... Cara, tem uma frase do Luxemburgo, clichê, mas é verdade. O medo de perder tira a chance de ganhar, algo assim. E é verdade.
Você não pode ter medo. O medo, quando você entra em campo com medo, parece que o Botafogo entrou em campo com medo, é isso que acontece. Foi amassado pelo Palmeiras, uma vitória extremamente justa do Palmeiras, que agora espera Benfica e Chelsea. Eu acho que vai dar Chelsea, né? Vamos lá, galera. Falando do Gerson, o Al Nassr, clube do Cristiano Ronaldo, segundo o GE, está interessado em Gerson, a pedido do Jorge Jesus, que está sendo contratado pelo clube árabe, e o Jorge Jesus pediu a contratação do Gerson, e o Al Nassr está correndo atrás aí para tentar viabilizar essa contratação. Lembrando que o Gerson tem um acordo com o Zenit, né? Um acordo financeiro já, e aí o Al Nassr está oferecendo muito mais que o Zenit ofereceu, no ponto de vista salarial, para poder convencer o Gerson. Gente, no futebol não duvido de mais nada, mas o que me falaram no lado do Zenit não temos medo de perder o jogador já deu a palavra para a gente, mas, vou ser sincero, ver o Zenit sendo botado para trás aí numa história dessa, eu não ia ficar triste não, tá? Porque o Zenit já fez muito isso, inclusive com o Flamengo, envolvendo Claudinho e o Wendel. Então, vamos ver. Mas, de fato, o Al Nassr está interessado aí na contratação de Gerson. Inclusive, se acontecer o pior, nesse domingo será o jogo de despedida do Gerson, né? Tendo em vista que o Zenit está pronto para pagar essa multa rescisória e levar o jogador, ou o Al Nassr. Independentemente de quem seja, o Flamengo vai ganhar o mesmo valor, 25 milhões de euros, que dá em torno de 160 milhões de reais, que é o valor da multa rescisória desse atleta. Mas, além de perder Gerson, será que tem chance de perder a Arrascaeta? Pelo menos o Cruz Azul do México está tentando, porque formalizou o interesse ao Flamengo, tá? Quem revelou isso foi o próprio José Boto em entrevista ao GE, e o José Boto deu uma declaração. Houve realmente um contato do Cruz Azul através de seu diretor esportivo, Ivan Alonso, que me ligou, conversamos um pouco e ficou de falar comigo depois do Mundial. Eu disse que tinha que pagar a cláusula, que é bastante alta, risos. Não temos nenhum interesse em vender. Aliás, não temos de nenhum jogador, tanto é que não abrimos negociações com ninguém. E não temos essa necessidade também de vender, o que é bom, disse aí o José Boto em entrevista. Bom, o José Boto, portanto, confirma uma informação que a gente trouxe recentemente, na verdade foi publicada primeiro pelo Paparazzo Rubro-Negro, e nós confirmamos, não só o Cruz Azul do México, mas clubes da Arábia Saudita também, a todo momento demonstram interesse em Arrascaeta. Bom, torcedor, acho que vocês podem ficar tranquilos, porque de fato a multa rescisória da Arrascaeta é alta, se eu não me engano é 40 milhões de euros, é bem alta, então, para o exterior, obviamente. Então acho que vocês podem ficar tranquilos. Estava fazendo um estudo aqui sobre Filipe Luís, sobre Bayern de Munique, e eu peguei uns números do Filipe Luís, sério, de verdade, esses números são incríveis, gente. O Filipe Luís no comando do Flamengo tem 50 jogos, 33 vitórias, 14 empates e apenas 3 derrotas. Ele tem quase um ano de Flamengo. 3 títulos conquistados, eu vou considerar 4, porque quando o Fernando Diniz ganhou a Taça Guanabara, todo mundo falou que valia. Primeiro título do treinador, agora ele tem título. Por que com o Filipe Luís não vale? Vale sim, eu vou considerar 4 títulos. E para quem não se lembra, Copa do Brasil, Supercopa do Brasil, Campeonato Carioca, e eu considero a Taça Guanabara. Então, é um treinador que tem um futuro brilhante pela frente. Começou muito bem a sua trajetória como técnico de futebol. Na verdade, para quem não sabe, Filipe Luís já estudava antes mesmo de se aposentar. E o José Boto é um cara que vive diariamente com o Filipe Luís a todo momento, entende de futebol, entende, ele já mostra isso nas suas conversas, que ele fala sobre futebol, e ele deu uma entrevista para a imprensa dos Estados Unidos, e uma declaração dele me chamou muita atenção quando ele fala sobre o Filipe Luís. Abre aspas. A carreira dele é mais do que a carreira, a capacidade, sua sabedoria, seu desejo de se aperfeiçoar diariamente. Isso é uma marca dos grandes treinadores e ele é. Não tenho dúvidas de que será, nos próximos 2 anos, um dos maiores treinadores do mundo. Uma das coisas que o Brasil melhorou muito com a contratação de treinadores estrangeiros, especialmente de Portugal. A tática fez crescer no Brasil, crescer os clubes brasileiros. Mas Felipe tem essa capacidade, esse conhecimento sobre o futebol moderno. E tem, cara, ele já mostrou isso. Repito, você pode não concordar com algumas decisões e não quer dizer que todas as decisões serão as corretas e acertadas, mas o que eu gosto do Filipe Luís é que ele segue a convicção dele.
o que ele estuda, o que ele trabalha. E eu confesso que eu estou extremamente curioso para ver a escalação no Flamengo no domingo. Eu acho que ele não vai começar com a Arrascaeta. Isso é palpite, não é informação. Acho que ele começa com o Danilo. Danilo que deu entrevista coletiva ontem, falar nisso. E por falar nessa entrevista coletiva, galera, olha, não caiu bem não, hein? Lá na imprensa alemã, entre os torcedores do Bayern de Munique, comentário de Danilo do Flamengo sobre o Bayern não repercutiu bem entre torcedores do clube alemão. Em entrevista, o zagueiro rubro-negro explicou que não concordava com Bruno Henrique, que disse que o Bayern é muito melhor que o Chelsea. Parte da torcida do Bayern entendeu a declaração de Danilo como menosprezo ao clube. Os torcedores compararam, inclusive, com a declaração de Arturo Vidal antes do Barcelona 2 e Bayern de Munique 8. Nossa, esse jogo foi um absurdo. Alguns comentários dos alemães. Se nossos jogadores não ficarem motivados para enterrar eles depois dessa entrevista, eu não sei o que irá motivar. A outra declaração. Eu amo isso. Continuem nos desrespeitando. A outra. Imprimam isso. Coloque estampado no vestiário. E para finalizar, nunca desafie o Bayern. Nunca. Cara, posso ser sincero? Eu, particularmente, se eu fosse o Danilo, eu não falaria isso também. Beleza. Mas nem foi uma declaração a esse ponto de revoltar torcida de verdade, assim. Eu não falaria no lugar do Danilo, mas ele falou. Já que falou, analisando a declaração dele, ele tem a opinião dele, não achei nenhum absurdo o que ele falou. Absurdo, não achei. Eu evitaria, justamente, para não dar nenhuma arma ao adversário. Mas aconteceu. E aí? Vocês acham que o Danilo falou algo demais? Quero a opinião de vocês aí. Ó, galera, a arbitragem definida para esse jogo de domingo, tá? O dono do apito será Michael Oliver. Ele vai apitar o jogo entre Flamengo e Bayern. Ele é um árbitro inglês, 49 anos, ele atua na Premier League e ficou marcado pelaquela polêmica arbitragem no confronto entre Brasil e Croácia na Copa do Mundo de 2022. Pois é, eu não lembrava dessa não. Quem fez esse levantamento aí foi o site Coluna do Fla. Tomara que dessa vez não tenha nenhuma polêmica e que o árbitro não seja o homem do jogo. É muito bom quando o árbitro ele apita bem e passa ali despercebido. Ninguém fica comentando sobre a atuação dele. E para finalizar nosso vídeo, galera, o De La Cruz quebrou o silêncio. Só que ele quebrou o silêncio para Flamengo TV. E a gente sabe que ele é um pouco avesso às conversas com a imprensa, né? Declaração dele sobre a parte física. Estou bem melhor, muito melhor, na verdade, melhorando dentro dos prazos que acertamos com o departamento médico. Estou tranquilo, cabeça boa, que é o mais importante nessa situação. Está com a cabeça boa, focado, determinado a estrear nesse Mundial. Não gosto de ver os treinos e jogos do lado de fora. Estou acostumado a outra coisa. Mas a realidade de hoje é essa. Eu preciso enfrentar essa lesão, mas sempre com otimismo e tentando apoiar meus companheiros da maneira que posso. Pode acontecer sim. Estamos expostos a isso. Ninguém quer, mas não é alheio ao nosso esporte. Vinha fazendo um grande ano, ele falando sobre a lesão, né? Em termos físicos e de futebol, com uma grande sequência. Mas aconteceu. Tento encarar com naturalidade. Não gosto, mas tento estar com a cabeça tranquila para voltar. Durante a entrevista ele falou que está na expectativa de ser relacionado para o jogo contra o Bayern, mas vou discordar do De La Cruz, porque esse não era o planejamento nem o prazo do departamento médico. Pelo contrário, antes da viagem do Flamengo para a Copa do Mundo de Clubes, o médico do Flamengo, Fernando Sasaki, deu uma declaração, confesso que eu não lembro se foi em coletiva ou se foi algo exclusivo para alguém, mas eu lembro que ele disse que o De La Cruz, a expectativa era que o De La Cruz ficasse à disposição para a estreia do Flamengo na Copa do Mundo de Clubes no dia 16. Tanto é que, semana passada, o Flamengo divulgou uma nota que o jogador voltou a sentir dores no joelho, chegou a realizar exames que não constataram uma nova lesão, apenas essas dores. Então não está dentro do prazo. Lembrando que o De La Cruz não entra em campo desde o dia 10 de maio. Já são 48 dias aí que o jogador não entra em campo e ainda não tem prazo de retorno. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado. Hoje tem jogão, hein? Botafogo e Palmeiras. Eu acho que o Botafogo vai passar 1-0. Botei meu palpite. E vocês? O que vocês acham? Daqui a pouco tem entrevista coletiva do Felipe Luiz. Nós vamos acompanhar tudinho para trazer aqui no canal para vocês. Chico Moedas, Cazé TV.
Assim, eu senti um burburinho ali na coletiva do Danilo que existiu a possibilidade de jogar com 3 zagueiros do Flamengo nesse jogo, tá? Não sei se você pode falar um pouco sobre isso. Eu gostaria de perguntar para você. No Brasil, a gente tem uma visão simplória que entrar com 3 zagueiros é um time mais defensivo. Eu queria entender quais são as qualidades ofensivas que um time ganha ao entrar com 3 zagueiros. Liberar a ala, enfim. Se puder explicar um pouquinho pra gente. Obrigado. Bom, sempre é uma possibilidade tendo 3 zagueiros desse nível. Quarto e com o João e o quinto também o Cleiton. São grandes zagueiros, então ter especialmente 3 zagueiros de altíssimo nível como são Léo Ortiz, Léo Pereira e Danilo, sempre te abre a possibilidade, esse leque, né, de você poder jogar com 3 zagueiros, que mudam muitas dinâmicas na fase defensiva, mas na fase ofensiva, muitas das vezes a gente se converte em 3-4-3, 3-5-2, dependendo do jogo e do que o adversário pede. Então, não mudaria tanto, né, mas vamos deixar em aberto aí para a gente escolher amanhã. Felipe aqui. Boa noite, Thiago Lima do GE. Felipe, pergunta básica. Você já definiu a escalação na sua cabeça? E se você já passou a escalação para os jogadores? Obrigado. Já decidi a escalação, já sei. E eles não. Simples assim. Aqui atrás, Felipe. Onde? Aqui no fundo, Felipe, nas câmeras. Monique Danello, TNT Esportes. Curiosamente, essa semana, resgataram um trechinho de uma entrevista que você deu pra gente há alguns anos, em 2011, quando você ainda era jogador e o Santos ia enfrentar o Barcelona na final do Mundial. E naquela ocasião, quando você foi questionado sobre a forma, né, do Santos jogar naquele jogo, você fala que se o Santos fosse para cima do Barça, que poderia tomar 5, né, naquele jogo. Eu sei que são equipes completamente diferentes, né? Agora é o Flamengo, é o Bayern, mas eu queria te perguntar além. Eu queria saber, na tua visão, o quanto o futebol mudou ao longo desses anos e que faz com que hoje o Flamengo possa entrar nesse jogo de amanhã em condições de ser um Flamengo que propõe jogo, que agride e que pode jogar de igual para igual com equipes como o Chelsea e também o Bayern. Obrigada. Bom, o futebol mudou muito, né? Muito. Claro que quando eu falei aquilo em 2011, foi muito fácil falar da posição que eu estava e acabou dando certo. Poderia ter acontecido uma história completamente diferente, né? Dando certo pelo que eu falei, não pro Santos, né, no caso. Mas eu não comparo nenhum time até hoje que eu joguei com aquele Barça do Messi, né? O Barça do Guardiola e do Messi. Aquilo lá para mim era um time absurdo que entrava no campo e o único objetivo era não tomar goleada para os outros. Era mais ou menos isso. Então, os tempos mudaram, os treinadores mudaram, os jogadores mudaram, as redes sociais mudaram o comportamento dos jogadores, também dos torcedores. Então, estamos ainda nesse período de transformação do futebol, mas que houve uma evolução muito grande tática desde então. E a gente vê o difícil que é, né, jogar contra qualquer time hoje, já seja os europeus, os gigantes europeus jogar contra a gente, como também a gente disputar um jogo na Libertadores, a dificuldade que isso sempre traz pelo igualado que está a parte competitiva do futebol. Então, como eu falei também nas outras entrevistas, o Flamengo tem uma forma de jogar, tem um DNA, como, né, o torcedor gosta de chamar, e o torcedor se sente identificado com essa forma de jogar e a gente não abre mão disso. Eu, pelo menos, a única mensagem que eu passei para os jogadores desde que eu estou, como treinador do profissional do Flamengo e também da base, que esse é o jeito do Flamengo jogar. Depois, a qualidade do adversário, o jeito que eles se impõem no campo vai determinar em que altura ou que território vamos jogar dentro do terreno de jogo. E aí, vamos ver o que vai acontecer, mas, na verdade, a gente não abre mão das nossas filosofias. Felipe, aqui, em cima disso também, o Bruno Henrique disse que pela forma do Bayern jogar, dessa forma de marcação alta, de tentar ter um controle da bola, a velocidade pode ser o caminho para o Flamengo. Fazer os zagueiros do Bayern correrem para trás. Você acha também que o caminho está por aí, na velocidade, na intensidade, e se isso vai ser fundamental para você montar a sua equipe para o jogo de amanhã? A pergunta, assim, entendo o que o Bruno falou, entendo a tua pergunta, mas
a forma que a equipe vai jogar depende muito da forma que o adversário nos vai defender, né? O Bayern, a gente já sabe muito da pressão esmagadora que eles tentam fazer no campo, uma pressão muitas das vezes até individualizada, perseguições no campo, e um time muito bem organizado dentro dessa pressão homem a homem, na qual é difícil, né? Porque quando você vê, muitas vezes a gente vê um time marcando de uma maneira individual, a gente vê uma desorganização porque se perdem muito as posições, mas no caso do Bayern é um time extremamente organizado, com a pressão alta muito clara, os gatilhos que eles têm para pressionar. Então, eu acredito que sim, precisamos de velocidade, mas também precisamos ter a bola. Então, não podemos só achar que nós vamos jogar nas costas do zagueiro e vamos ganhar na velocidade, porque isso não funciona assim. Os zagueiros do Bayern de Munique se estão no Bayern de Munique porque sabem controlar a profundidade, sabem defender esse tipo de jogada. E por isso que eu falo que nós temos que ser o Flamengo. E às vezes a jogada vai pedir velocidade, outras não. Flamengo TV, você e o Kompany são os 2 técnicos mais jovens dessa Copa do Mundo de clubes, né? Essa é uma informação legal. E vocês são contemporâneos, mas pelo que eu pesquisei, vocês nunca se enfrentaram dentro de campo, né? E agora vão fazer esse primeiro duelo como treinadores, vocês que estão iniciando a carreira. Qual é a expectativa para esse duelo tático? E existem semelhanças, pelo que você observa, do Kompany treinador com o Felipe Luiz treinador? Eu acho que não. Assim, cada um tem a sua forma de liderar, tem a sua forma de ser, e no final nós treinadores transmitimos diariamente, né, a nossa filosofia para os jogadores, eles irem entendendo a nossa forma não só do jogo, não só tática, sino a nossa forma de vida, e isso a gente vai transmitindo no dia a dia, nosso comportamento. E ele tem o dele, eu tenho o meu, eu nunca joguei com ele, não conheço, mas sei da carreira dele, da grande pessoa, do caráter que ele tem. E taticamente eu posso te dizer assim, que eu estudei muito o time dele, porque já do Burnley do ano passado tinha coisas muito interessantes dele jogando, e esse ano, principalmente no começo do ano, no começo dele no Bayern, eu assisti vários jogos, porque tem ideias e conceitos interessantes, como eu já falei para vocês, eu tento sempre copiar e pegar coisa dos melhores, e o Bayern foi uma referência para nós, treinadores copiadores, de coisas que eles fizeram muito interessantes esse ano, né? Então, tive a oportunidade de assistir muitos jogos dele, especialmente no começo da temporada. É um time que está muito bem assimilado, esse modelo de jogo, pelos jogadores, e, sem nenhuma dúvida, é um dos adversários mais poderosos que poderíamos enfrentar. E esse tipo de enfrentamento, esse tipo de duelo é o que todo jogador, todo treinador gosta de jogar e gosta de enfrentar. Então, estamos, como eu falei, um privilégio muito grande de poder estar participando dessa competição tão bem organizada, tão especial, e poder disputar esse tipo de jogos aí. Então, é um privilégio grande. Felipe, tudo bem? Júlio aqui, do Júlio Gomes, o All Band. Felipe, a gente sempre fala muito no Brasil, e especulou-se tanto nos últimos anos, sobre como seria o time tal jogando uma Champions League, ou jogando no Campeonato Inglês. Agora o Flamengo está inserido numa Champions League ali, né? Tem Bayern, eventualmente um Paris Saint-Germain, um Real Madrid, se eles forem passando também. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre o Flamengo estar nessa Champions League, e se quando você olha para o teu vestiário, você vê um time de Champions League, com os jogadores que você tem. É o debate eterno que, desde que eu cheguei no Flamengo em 2019, sempre nos programas de televisão, né, que sempre se fala, o Flamengo ganharia a Premier League, nunca vai jogar a Premier League, nunca vai jogar a Champions League. Está jogando o Mundial de Clubes, onde tem um enfrentamento contra esses times que jogam a Champions League num contexto completamente diferente. Não jogamos na casa dele, eles não jogam na nossa, o clima é diferente, o gramado é diferente, tudo diferente. Então, eu evito sempre as comparações e as discussões que não levam absolutamente nada. Eu acho que não tem sentido eu falar se o meu time disputaria a Champions League ou não, né? Mas o que eu sim posso falar é que tem muitos jogadores do meu time que sim disputaram a Champions League, e são jogadores de seleções, né? Seleção tanto brasileira, tivemos 5 na última convocação, temos de outras seleções também, equatoriana, uruguaia, e tem um time altamente qualificado, que dentro das nossas capacidades eu acredito sim, com muita convicção de que nossos jogadores são capazes de fazer
frente a esse Bayern de Munique, com todo o respeito ao time deles, mas podemos sim fazer frente e fazer um grande jogo para... E como eu falei, vamos ter chances e poder fazer um grande jogo para tentar passar. Esse é o nosso único objetivo que passa na minha cabeça. Felipe, por aquí te voy a pedir una en español, por favor, y además que para Globovisión y Ranking en Venezuela. So we just don't han have estado muchas translation veces. into Spanish, sorry. Sorry? We just don't have the translation into Spanish. You can ask, but he can answer in Portuguese or English. Ah, okay, okay. Yeah, Ele fala espanhol. but we don't have translation. Ok. Okay, no problem. Yeah. Bueno, la pregunta es, antes hablaste del espíritu, sobre todo del fútbol, ¿no? De antes, pero que ha cambiado mucho, ha cambiado las redes, ha cambiado el fútbol también. Pero el espíritu del jugador brasilero no ha cambiado, ni del fútbol brasilero, ¿no? Ese espíritu distinto, la habilidad del jugador brasilero. Português? Português. Português ou inglês? Ou inglês. Ah, tá. Não, tá. Ok. O jogador brasileiro é um jogador, primeiro, muito competitivo. É um jogador que está muito adaptado a uma pressão externa extrema, né? Tanto da imprensa como principalmente do torcedor. São praticamente todos os clubes que disputam a Série A que tem uma torcida exigente, que vaia, que faz cobrança se não ganha. Então, o jogador que chega nesse nível que chegaram hoje, eles tiveram que passar por muitas fases da carreira deles, onde eles foram muito cobrados, até mais, e foram além das expectativas, cobrados além das expectativas que se criaram neles. Então, isso levou a todo tipo do jogador brasileiro a ser altamente competitivo em todas as competições que se disputam, né? Muitas vezes vemos nas competições sul-americanas os favoritos não ganharem, justamente por isso, pelo nível de competitividade que existe nessas competições, que primeiro sempre se falavam dos argentinos, que eram muito competitivos, mas hoje o brasileiro está nesse nível. E vimos nesse campeonato a dificuldade que conseguimos impor, né? Claro que depois a qualidade, dentro do campo, ela manda, né? O território que você vai jogar, se você não tem tanta qualidade, você não consegue jogar no campo do adversário durante muito tempo, mas não tenho dúvida que a força, a mentalidade que esse jogador brasileiro criou durante todos esses anos faz com que sejamos tão a gente pode igualar essa diferença de qualidade às vezes na competitividade extrema. Por quê? Porque pro europeu ganhar esse campeonato aqui também não vai mudar a vida deles, mas para um sul-americano, para um outro time, com certeza mudaria as nossas vidas se ganhasse um campeonato assim. De ter a posse de bola. Como você prepara seu time para um cenário que é possível, em que o Bahia impeça que o Flamengo tenha a bola e ele tenha o controle do jogo pela posse? Como treinar a equipe para esse eventual cenário? Ok, eu sempre tento dar soluções para os jogadores em função de como o adversário pressiona a nossa equipe, né? Existem adversários que pressionam com um atacante, outros que pressionam com dois, outros que não pressionam. Então sempre tento criar essas soluções. O Bayern é uma das pressões mais agressivas, mais fortes, né, individuais. Então nós vamos depender muito também da nossa qualidade individual do jogador, de tirar o adversário da frente por uma vantagem qualitativa que ele possa ter dentro do campo. E existem alguns recursos ou mecanismos para tentar sair dessa pressão, porque se realmente eles individualizarem como eles vêm fazendo durante a temporada, deixarão outro tipo de espaço para a gente poder atacar. Então, basicamente, eu tento indicar para os jogadores os espaços e as soluções que eles podem ter, e depois, dentro do campo, eles têm que tomar as decisões e identificar esses espaços que são deixados pelo adversário. Agora sim, Felipe, boa noite, Richard Souza, TV Globo. Em uma das respostas anteriores, você falava de velocidade, intensidade e ao mesmo tempo ali de posse e controle de bola. E aí me veio na cabeça o Arrascaeta. Gostaria de te perguntar sobre o nível físico do Arrascaeta. Ele te entrega hoje essa intensidade e essa velocidade? Falar nisso necessariamente não exclui o Arrascaeta? É possível ter isso com ele em campo? É possível ter ele, é possível não ter ele. Temos um elenco com jogadores muito polivalentes que podem jogar em várias posições diferentes, que podem nos dar características e situações diferentes para o jogo que precisa. O Arrascaeta está apto, nos dá, até agora, vem crescendo cada jogo e nos vem dando muito, muito trabalho, muito sacrifício, e depois a qualidade dele é inquestionável. Então, está disputando por uma vaga no time do mesmo jeito que todos os outros. Felipe, aqui.
Raíza Simplício da Gol Brasil e da revista Placar. Antes de começar a competição, né, o Boto falou, você chegou a falar também, os jogadores falaram que seria interessante essa competição para ver o nível o patamar que esse time do Flamengo tá, o nível de competitividade. Agora já passou a primeira fase da competição, vocês já tiveram enfrentamentos com diferentes escolas, já viram também enfrentamentos de diferentes escolas nessa competição. Eu queria saber de você, se você já sabe hoje que patamar, né, esse time do Flamengo tá. E olhando assim para o Bayern de Munique, se o Flamengo olha de frente para frente, se divide favoritismo ou se o favoritismo está para o lado de lá? Não, eu sempre soube o patamar que o nosso time está, porque primeiro joguei com a maioria desses meus ex-companheiros, né? Joguei com eles, com a maioria dos jogadores que estão no elenco, competi com eles durante muitos anos e vejo eles competirem diariamente nos treinos e também nos jogos. É claro que esse tipo de enfrentamento contra times europeus, valendo alguma coisa, só se dará nesses jogos assim do Mundial, porque por mais que a gente possa fazer um amistoso numa pré-temporada, nunca é com o mesmo nível de intensidade, de competitividade, mas eu sei o nível, claro que eu sei o nível que nós estamos, e eu repito a mesma coisa que falei na última pergunta. Existem times que estão numa elite. O Bayern é um desses times que estão na elite. E a qualidade individual desses jogadores, desses 8, 10, 12 times aí da elite, ela supera todas as outras. Isso quer dizer que individualmente, sim, podem ser melhores que nós. Coletivamente, aí é o que vai marcar, né? Quem é a melhor equipe, não o melhor individual. Felipe, eu ia te perguntar sobre Danilo e Alexandre terem jogado pelo Porto contra o Bayern, mas isso foi 10 anos atrás. Eu ia te perguntar que importância tem isso. Vou colocar só por você saber. Eu fiz praticamente todas as entrevistas aqui nessa sala, Xabi Alonso, Company. Nenhuma foi tão tática quanto a sua. Você acha que esse jogo é o mais tático até agora desse campeonato mundial? Desculpa só, o que o Alexandre e o Danilo, Não, o Alexandre ganhou. O Alexandre e o Danilo ganharam do Bayern em 2015. Tá. Que eles jogaram contra o Bayern. Isso ajuda mais dentro de campo ou no vestiário? Agora eu entendi. Eu não estava entendendo. Eu também joguei contra o Bayern. PVC não viu, PVC? Eliminamos o Bayern, sim, na semifinal. Ganhamos na ida e perdemos na volta. Mas... E o que você falou depois que já fugiu? Do duelo tático. Não, então, assim, eu procuro sempre estudar muito. A parte tática é uma coisa que... as soluções que existem dentro do jogo é uma coisa que sempre me gerou muita curiosidade quando eu já era jogador e que traçam o meu caminho agora, né, no dia a dia. É tático até certo ponto. Dentro do jogo existe um certo momento do caos que se perdem, né, essas partes táticas, e aí o jogador ele depende dele mesmo, mas não tenho dúvida que vai ser um enfrentamento muito tático em partes, mas em todas as partes, tanto na fase ofensiva como na fase defensiva. Tem um time muito poderoso do outro lado que vamos ter que estar taticamente perfeitos para poder anulá-los. Felipe, aqui. Boa noite. Felipe, na última coletiva, você falou sobre o desafio de manter o nível de atenção dos jogadores, principalmente na questão que o Flamengo já estava classificado, já era o primeiro e tal. Só que amanhã o Flamengo tem um adversário muito difícil. Eu queria saber o desafio do técnico de preparar esse jogo nesse quesito atenção, para que o excesso, talvez, de atenção não vire nervosismo. E, às vezes, o ser humano, quando ele fica muito nervoso diante de uma situação, ele acaba errando coisas simples, que normalmente ele não erra. Eu queria saber como é que você trabalha para que a atenção não acabe se transformando em um nervosismo e, às vezes, um movimento saia errado, não saia como sai de costume, muito por conta disso. Obrigado. É o tipo do jogo que o jogador, você não precisa motivar de nenhuma forma, né? Todos eles estão extremamente motivados. E o que você falou é uma coisa que realmente pode acontecer, que é o excesso de preparação, de ansiedade. Isso gera essa tensão inicial durante o jogo. Tem que achar um equilíbrio. E aí eu diria que cada jogador tem a sua própria forma de preparar um jogo, cada forma de se concentrar e de chegar de uma forma óptima no jogo. O treinador não controla
essa preparação que eles têm, com quem que eles falam no telefone, como eles estão se preparando para o jogo. Mas o que eu sim posso fazer é, como eu falei antes, é tentar passar tudo o que vai acontecer, dar todas as soluções ou alertas para eles, para entender o que vai acontecer durante o jogo, e a partir daí que eles possam identificá-las dentro do campo e se sentirem melhor no jogo do que se não tivesse nenhum tipo de informação, entendeu? Então esse é o meu trabalho, é o que eu acredito, e a concentração é muito individual de cada um. Felipe Luiz, boa noite. Meu nome é Fernando Valeca de Barros, eu sou freelancer. Nos últimos 12, 13 anos houve um predomínio absurdo, tanto a nível de seleção quanto a nível de clubes, dos clubes europeus sobre os clubes sul-americanos. E nessa Copa do Mundo, os sul-americanos estão conseguindo vencer. O Flamengo venceu, o Botafogo venceu. O que isso significa? O que está fazendo essa equalização, por assim dizer? Eu continuo achando que os times da elite europeia são superiores e estão com os melhores jogadores. O maior exemplo é porque o Vinícius Júnior não está aqui, no Flamengo. O melhor jogador do mundo era do Flamengo e não está aqui por quê? Porque foi para a Europa para jogar nos melhores times do mundo, com maior salário, com maior prestígio, para jogar melhores competições, e é simples assim. Nós estamos competindo bem essa competição e podemos até vencê-la. Algum dos brasileiros pode até vencê-la, isso pode chegar a acontecer, nada é impossível no futebol, mas nós vencemos um jogo e as comparações existem. Eu acho totalmente desnecessário comparar uma realidade que não precisamos de uma comparação, de ganhar um jogo para dizer que somos melhores que eles. Você olhar como estão formados os elencos, que tipo de jogadores estão no elenco de cada equipe, e você sabe, agora, dentro do campo, qualquer um pode ganhar. Que o nosso futebol brasileiro vem melhorando, vem crescendo, sim, mas estamos ainda muito longe de poder se comparar com o futebol europeu. Quando o mundo todo aponta o Bayern como favorito, o Flamengo chega com o espírito de quem não tem nada a perder, e justamente por isso, pode ganhar tudo. Neste domingo, às 17 horas, no calor de Miami, o rubro-negro entra em campo pelas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes contra uma das maiores potências da Europa. E mesmo com a balança pesando para o lado alemão, o time brasileiro carrega na bagagem mais do que talento. Leva coragem, confiança e motivos reais para sonhar com a classificação. São 5 razões que fazem qualquer torcedor acreditar que o impossível pode, sim, acontecer. E neste roteiro, vamos destrinchar cada uma delas, porque às vezes, o gigante é aquele que ousa desafiar. O primeiro sinal de que o Bayern não é intocável veio contra o Boca Juniors. O time alemão sofreu para vencer por 2-1, só marcando o gol da vitória nos minutos finais, depois de levar o empate. Nada comparado à estreia contra o Auckland City, um adversário amador que foi atropelado por 10-0. Ou seja, quando o nível sobe, o Bayern sente. E aí entra o segundo motivo. O Flamengo chega sem o peso do favoritismo, com leveza, como contra o Chelsea. Naquele jogo, dominou o time inglês e venceu com autoridade por 3-1. O rubro-negro se sente à vontade nesse papel de azarão perigoso, pronto para surpreender. E tem mais, a joia alemã Musiala está voltando de lesão e não está 100%. Uma fragilidade que pode ser explorada. O quarto motivo é o momento psicológico. O Flamengo está confiante, com moral alta e elenco descansado. Muitos titulares foram poupados no último jogo. A preparação foi focada, a cabeça está no lugar, e o time sabe exatamente o que quer. E o quinto motivo é aquele que só o futebol explica. Harry Kane é artilheiro, sim, mas sua fama de pé frio é real. Onde ele chega, títulos escapam. Se superstição conta, então o Flamengo pode muito bem tirar proveito dessa zica histórica que acompanha o camisa 9 do Bayern. E se você acredita que o futebol é mais do que estatística, é alma, é momento, é fé, então prepara o coração. Porque esse duelo tem tudo para ser inesquecível. E se você ama o Mengão, já se inscreve aqui no canal, ativa as notificações e compartilha com a nação. Domingo, é tudo ou nada. E o Flamengo, você sabe, nunca entra para perder.